Ronaldo Tubarbeiro. Bom, hoje a gente vai falar um pouco mais a respeito de gestão de empresa. E para isso eu estou aqui com a nossa convidada de hoje, que é a Sheila Clezar. A Sheila é diretora da empresa Marche Gestão de Benefícios Brasil. Sheila, muito obrigado pela participação aqui no Mundo Corporativo. Olá, bom dia, é um prazer estar com você. Sheila, eu gostaria inicialmente que você conversasse um pouco conosco e nos dissesse o seguinte: o que essa gestão de benefícios, como é que ela deve ser cuidada, como é que ela deve ser administrada numa empresa, para que ela não venha se tornar mais para frente um problema difícil de ser resolvido ou um contencioso, né, que essa empresa vai ter que responder? Eu vou tentar resolver, responder a sua questão de uma maneira um pouco simplista, porque isso aqui dá conversa para o dia inteiro, tá? E às vezes eu me empolgo um pouco para falar. As empresas, de um modo geral, quando elas contratam os pacotes de benefícios, muitas vezes, por questões óbvias, né? Porque hoje em dia um pacote de benefícios é uma ferramenta muito estratégica, né? Para você reter pessoas, atrair principalmente talentos e manter pessoas em determinados segmentos de indústrias, isso é vital. Muitas vezes elas não olham que atrás desse pacote de benefícios, muitas vezes você está vindo com um passivo, até porque hoje em dia, nesse movimento que você tem fusões de empresas, você vem com pacotes distintos, então você pode ter empresas com desenhos completamente diferentes, né? E muitas vezes, ao você fazer essa composição de benefícios, você não olha que uma determinada empresa tem um plano, outra empresa tem outro plano. Então, o nosso papel hoje, para você olhar esse benefício, é verificar que tipo de benefício você está dando para o seu colaborador. Ao olhar esses benefícios, é o que a gente chama, como é que você harmoniza isso. E ao harmonizar esses benefícios, você tem que estar entendendo no papel final desse benefício, se você vai ter aí o que a gente chama de passivo desse benefício. Porque hoje as empresas, respondendo pontualmente, como é que você caracteriza um passivo de benefício? Porque hoje as empresas, quando elas dão o benefício, que é o maior perigo onde as empresas não enxergam isso, ao dar um benefício, quando você dá qualquer tipo de subsídio ao seu colaborador, quando você paga qualquer parte desse benefício, você caracteriza um passivo neste benefício. Agora, Sheila, então é o seguinte: por que quando uma empresa ela outorga aos seus funcionários um plano de saúde e ela paga por esse plano de saúde, por que ela está gerando passivo se ela está pagando? Porque o fato de você subsidiar um benefício, você gera um passivo indireto. Se você me perguntar, Sheila, o que é um passivo para uma empresa? O fato de você subsidiar um benefício, você gera um passivo, que ele pode ser direto ou indireto. O fato de você subsidiar já é um passivo direto. O que é o passivo? Todo e qualquer benefício, que ele pode ser, como você mesmo citou, o plano médico, o seguro-saúde, o seguro odontológico, ticket refeição, vale transporte. Ao subsidiar, você já gera esse passivo, porque a composição deste benefício, quando você está pagando ou pagando parcialmente este benefício, você está tendo que deveria, né, estar tendo que provisionar este benefício enquanto gerador de uma Então posso entender, Sheila, que é o seguinte: a empresa, ela não compra um pacote de plano de saúde e dá para os seus funcionários. Ela faz isso em parceria com os seus funcionários, é isso? O funcionário paga uma parte e ela paga outra parte, é isso? Não. 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 Você tem duas formas de subsidiar um benefício. Aliás, você não precisa subsidiar um benefício. Quando no seu exemplo de um plano de saúde, quando uma operadora ou uma seguradora faz uma precificação de um plano, essa precificação ela tem um custo. Este custo, normalmente, ele tem um custo médio, tá? Por faixas etárias. Então, quando ela cobra num custo médio, quer dizer que um colaborador de uma idade menor está subsidiando um custo de um colaborador de uma faixa maior. Aqui é o que a gente chama de um subsídio indireto. Tá, estou dizendo isso porque senão ficaria muito caro para o pessoal mais velho como eu. Exato, não, né? Não, diretamente usando esse exemplo, tá, sim. Mas não precisa ofender também. Né? Mas por faixa etária seria isso. Então esse custo médio já é o que a gente chama de subsídio indireto. Tá? Quando o colaborador paga 100% do benefício, não existe este passivo. O que acontece hoje em dia é que a maioria das empresas, elas têm algum tipo de custeio do benefício. Ou não tem o custeio, mas tem o subsídio indireto, porque esse custo é feito por essa taxação média. Tá?
Só que esse exercício do passivo só vai existir se lá na frente houver algum tipo de aposentado. Tá, então Tá? deixa eu ver o seguinte. Então, nesse sistema que você acabou de descrever, a pessoa, por exemplo, se desliga depois de algum tempo da empresa. Ela pode continuar no plano de saúde? A empresa vai ter que pagar por isso ou não? Ela pode exercer essa elegibilidade se ela exercer algum custo, tá? Se ela pagou parte desse benefício. Existe uma lei específica para isso, que é a Lei 9656, tá? Então, se ela pagou parte do benefício, sim, ela tem direito a exercer, tem um período específico enquanto demitido ou quanto aposentado, e ela já, a partir desse momento, a empresa já fica com este passivo, né? Porque ela já tem esse aposentado no quadro. Entendo. Então, mesmo a pessoa se desligando da empresa, a empresa continua pagando parte do plano de saúde dessa pessoa que se desligou? Não. Não. O aposentado, por exemplo, que é o que a gente está trabalhando, ele passa a pagar 100% do custo. Sim. Só que esse custo, entre aspas, não é 100%, porque de uma certa forma ele está sendo subsidiado pelos ativos, porque, pegando o seu exemplo, ele passa a pagar 100%, mas de um custo que, se você fosse olhar pela faixa etária, não é o custo real que ele estaria pagando. Ele vai pagar menos. A diferença é paga pelos atuais colaboradores da empresa? Porque ele está sendo integralizado na faixa média dos ativos. É isso que vai gerar o passivo para a empresa. Agora, aí a responsabilidade é da empresa por esse passivo? É da empresa. É da empresa. Então, como é que ela tem que estar trabalhando Ela é obrigada isso? a contabilizar esse passivo? Se Lá for no seu balanço? Se for uma empresa de capital aberto, sim, existe normas específicas para isso, né, para empresas de capital aberto, que ela tem que exatamente fazer o que você falou, ela tem que contabilizar no passivo anualmente, fazer esses ajustes. Sim, e obviamente isso, eu suponho, o mercado acompanha, pode, sei lá, flutuar até mesmo do preço das ações da empresa, porque pode impactar o resultado. Diretamente. Algumas empresas muitas vezes nem sabem que tem esse passivo e tem algumas surpresas, às vezes, não muito agradáveis, né? Agora, quando a empresa ela é responsável 100% pelo pagamento do plano, nesse caso, os desligados ainda continuam, podem exercer esse direito que você explicou, ou há um desligamento também e agora é por conta dele? Se a empresa assume 100% do custo do benefício, não. 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 A questão é que a maioria das empresas, de alguma certa forma, às vezes tem algum tipo de subsídio, tá? Tem uma outra questão que é o upgrade, por exemplo. Se a empresa caracteriza ou cede ao colaborador o direito de fazer um upgrade no plano, tá? Gera também esse passivo, porque se ele está pagando pela opção do upgrade, pegando sempre o exemplo do plano médico que você está trabalhando, tá? Que é o mais comum e é o benefício mais percebido dentro da empresa. E por curiosidade também, hoje é uma grande preocupação dentro das empresas, porque normalmente, dependendo do segmento da indústria, depois da folha, é o maior custo que as empresas têm, né? Então, se tem, tirando essa questão, ok, eu pago 100%, então eu não tenho passivo nenhum aqui. Mas ela dá a opção para o colaborador dela de fazer um upgrade no plano. Olha, eu pago 100% do plano básico por questões de budget. Mas, voluntariamente, quem quer faz um upgrade por conta própria para ter um plano de um nível diferenciado. Tá. E o colaborador paga esta diferença. Ela já caracteriza o passivo também. Agora, eu que sou leigo também nesse assunto, fico parecendo o seguinte, me parece uma contradição. De um lado, como você diz, isso é uma forma de você manter o teu colaborador. Pode ser até um diferencial, né? Tá certo, os salários são parecidos, mas eu te dou um plano de saúde melhor, você trabalha na minha empresa. E do outro lado, eu gero esse passivo que você acabou de relatar. Como resolver como é que uma empresa resolve essa situação? É uma equação complicada, Heródoto, porque é um benefício que você tem que dar, é um benefício bastante caro, né? O plano médico não é um benefício acessível. As empresas cada vez mais estão buscando ferramentas e formas de gerenciar esse custo. Todas as tendências de mercado apontam que seguidamente a inflação médica sobe mais do que a inflação, né? Sempre a inflação médica são 2 dígitos. E a tendência, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é que isso continue acontecendo, né? Como é que a gente tem olhado um pouco esse mercado? É que a margem de gerenciamento disso é você trabalhar o gerenciamento de custo, o gerenciamento da parte administrativa do processo e o gerenciamento operacional disso. Mas o gerenciamento da conta
de modo geral, as empresas estão começando a ter uma consciência de que esta conta custa caro e você tem que começar a trabalhar e ter uma administração de budget específica para ela. Agora, qual é o setor da empresa que cuida disso, que administra isso? É o setor financeiro da empresa? Quem é que olha para essa questão para dizer, ó, de repente nós estamos aqui com esse contencioso? Cada vez mais tem sido olhado também pelo setor financeiro, né, a diretoria financeira. Muitas vezes a área de compras tem algum tipo de administração sobre isso para tentar ter uma negociação de preço, como eu te disse, tirando a folha, normalmente é a segunda maior despesa das empresas, mas a gestão de dia a dia está sempre dentro da área de recursos humanos. Bom, me explica também o seguinte, o que é um passivo atuarial? Tá. Dá para explicar ou não? Dá. É um negócio muito complicado. De uma maneira muito simplista, o passivo Sim. atuarial é isso, é toda vez que a empresa faz algum tipo de subsídio direto para algum tipo de benefício que gere benefício pós, que gere o benefício pós aposentadoria, né? Pós-desligamento, Pós-desligamento, exatamente. Porque pode ser por demissão, pode ser por aposentadoria, etc. Exatamente. Não, aposentadoria normalmente. Aposentadoria normalmente. É. Quer dizer, então, aparentemente, esses vínculos não se rompem, né, no caso de aposentadoria. Você vai ter que, como a gente falou lá atrás, gerando esse subsídio, como eu te falei, que é direto ou indireto, porque daí, resgatando o que a gente falou, a empresa fala, olha, eu pago 100% de todos os benefícios, vale refeição, que esse benefício não é só o saúde normalmente é a conta mais pesada, Sim. mas a gente tem os outros benefícios, ticket, restaurante, vale transporte, seguro de vida, seguro odontológico, tirando previdência, que tem uma legislação específica para isso, tá? A empresa pagou este benefício, ela tem que olhar se ela vai ter algum tipo de passivo quando gerar aposentadoria. Se ela não tiver nenhum aposentado ainda, a gente não tem como calcular esse passivo. Tá? Esse passivo só é calculado a partir do momento que eu tiver algum aposentado. Porque como é que eu calculo esse passivo? Eu tendo o aposentado, como é que eu trago isso a valor presente? A gente pega essa massa de aposentado, onde havia esse subsídio para eventualmente esse pacote de benefícios que a empresa oferecia, tá? A gente traz inflação médica, se tinha o plano médico, inflação financeira, tudo isso é colocado em cima de uma base atuarial muito específica, trabalha com o que a gente chama de aging factor, né? Uma previsão de qual a expectativa de vida dessa população, trago isso a valor presente para eu ter o custo médio de cada um desses aposentados, desses inativos, tá? Eu tendo o custo médio deste inativo, eu vou ter o valor que eu vou provisionar em balanço relativo a esse custo desse passivo. Não bastasse isso, eu tendo esse valor, eu vou verificar, porque obviamente isso aqui é o que eu já tenho de inativos. A partir disso, se eu já tenho essa massa de inativos, eu vou ter que fazer essa mesma conta com a minha massa de ativos. Porque se eu já tenho um desenho de plano, de pacote de benefícios, que já tem um desenho que vai caracterizar esse passivo, eu tenho que fazer essa mesma provisão, porque eu vou ter futuros aposentados, né? Sem dúvida. Então eu faço esse mesmo cálculo com a massa de ativos. E esse ajuste eu tenho que fazer anualmente, que eu posso ter gente se desligando da empresa, na massa de ativos, né? Novos colaboradores, eventualmente algum redesenho do pacote de benefícios. Então esse cálculo a gente faz anualmente, então atuários específicos que fazem, e você vai fazendo o ajuste anual no seu balanço. Agora, existe alguma ferramenta para o acompanhamento disso? Como é que a empresa acompanha isso? Como é que ela gere essa questão? Olha, as empresas, quando elas fazem esse cálculo, muitas vezes esse cálculo pode ser apontado, às vezes o valor pode ser o que a gente chama de valor imaterial, tá? O que a gente chama de um valor imaterial? Que dependendo do patrimônio da empresa, você não aporta isso no balanço. Então você pode falar, olha, deu um valor de X milhões, mas se o patrimônio é um valor muito elevado, você não aporta no balanço. Às vezes esse mesmo X milhões, se o patrimônio é muito menor, você tem que aportar. Por isso que esse cálculo é anual. Então, quais são as ações que as empresas fazem para esse valor, se você vai aportar ou não, se o valor é material ou imaterial? E quais são as ações feitas? É justamente o que a gente chama desse trabalho de gestão em cima disso. Então, como é que você vai fazendo essas correções? Então, são esses ajustes de budget que você faz para essa correção nos desenhos de plano. Então, se você vai... normalmente as implicações está na parte financeira, né? Se a empresa tem algum tipo de subsídio nos benefícios, como é que ela vai amortizando o tipo de benefício que ela tem para ir diminuindo gradativamente esse passivo? O passivo anterior que ela tem
ela não tem como amortizar, ela tem que fazer uma linha do tempo, que para quem ela já gerou esse passivo, ela vai ter que cumprir com isso, mas ela faz uma linha do tempo, ou seja, quem entrou daqui para cá nessa linha do tempo, ela vai zerando este passivo. Agora, para quem ela já deu enquanto direito, né, garantido, ela tem que cumprir enquanto isso. Mas, basicamente, a partir do momento que ela vai integralizando o pagamento desses benefícios, né, para que ela não gere esse passivo, e para quem ela já tinha enquanto direito adquirido, a partir do momento que essas pessoas vai gerando essa rotatividade na empresa, né, ou vão se desligando ou vão exercendo o direito adquirido do benefício. Mas, basicamente, é a partir do momento que ela integraliza o custeio do benefício. Sim, então posso entender que cada vez que ela integraliza esse custeio, que ela paga uma parte desse passivo. Tem que ir totalizando, né? Tem que ir totalizando. Isso, obviamente, reflete no balanço e reflete, então, no resultado da empresa. Exatamente, essa é a dificuldade. Na verdade? Exatamente. Agora, eu digo, então, esses pagamentos são de curto, médio ou longo prazo? Olha, Como é que é olhado isso? Quando você lança isso em balanço, cada uma das, como eu te falei, tem que ser o auditor vai te pedir isso, normalmente são as empresas, normalmente não, essa normativa são para as empresas de capital aberto e cada uma das legislações, elas têm prazos distintos para esse diferimento, tá? Então você tem que aportar isso no seu balanço, agora para essa amortização, elas têm prazos distintos. Sim. Então as empresas brasileiras, as empresas americanas, a legislação é a FAS 106, as empresas brasileiras é a CVM 600, né, que acabou de ser revisada, e as empresas europeias é outra legislação. Então, cada uma dessas normativas tem prazos distintos para isso. Agora, suponha o seguinte, se eu por acaso pegar, vou dar um exemplo, sou eu que vou dar um exemplo, pego um exemplo de uma companhia de capital aberto, tipo Petrobras. Se eu olhar lá, eu vou ver isso. Se eu olhar no balanço Petrobras, eu vou ver esse passivo lá ou não? Olha, certamente empresas desse porte, ainda mais, enfim, imagino com a Petrobras, pela quantidade de aposentados que a Petrobras tem, eu não conheço, não posso falar nada, porque eu não conheço o programa de benefícios da Petrobras, mas as maiores empresas já têm uma preocupação, têm um olhar sobre esse assunto. Não gostaria de entrar em detalhes porque eu não conheço. Sim. Mas eu digo, falando em tese, né? Em tese. Então, nesse balanço da Petrobras, eu sou pequeno acionista da Petrobras. Suponho que eu quisesse olhar esse balanço, eu vou identificar isso lá. Isso. Ela é obrigada a colocar isso lá. As empresas de capital aberto, sim. São os auditores obrigadas. Solicitam isso. Entendo. Bom, o problema do assunto é o desconhecimento, né? Que você acha que é o desconhecimento? Os gestores não sabem disso? É incrível, não sabem. Muitas vezes não sabem que ao contratar um simples seguro, eles podem estar gerando esse passivo de longo prazo. Tem seguro para isso? O seguro, para isso você contratar um bom administrador de seguro que faça que faça o seu seguro corretamente. Sim, mas tem seguro, é seguro para isso? Não. Você tem que justamente fazer uma contratação adequada e ir mitigando esse risco caso você já tenha esse passivo, né? Porque o que foi acontecendo também em relação a isso? A própria legislação não ajuda, né? Porque quando você já tinha um desenho muito antigo, ou por conta disso de fusão e aquisição, que você foi adquirindo empresas que já vinham com esse passivo, para você ir mitigando esse risco fica uma coisa meio complicada. Então você tem que ir fazendo essa amortização desse passivo dessa maneira que eu te falei. Não dá para eventualmente você aportar empresas multinacionais muito grandes, muitas vezes você não pode fazer uma amortização disso one shot, né, de uma vez só, né? Sim. Então, porque a quantidade de recursos deve ser muito grande. Exatamente. Então, posso entender então, você falou em fusão, posso entender então, outra vez vou dar um exemplo, né, que dois bancos fazem uma fusão, né? Essa é uma das questões a serem administradas quando há fusão de dois bancos ou de duas grandes empresas? Quando você faz um processo de due diligence, a primeira coisa que a gente olha é exatamente isso. Sei, quer dizer, tem que fazer uma avaliação correta para saber como é que está essa situação. Exatamente. Onde é que tem passivo de um lado ou de outro. Sim. Agora, isso é próprio só, você citou várias legislações, é próprio só da legislação brasileira? Não. Como eu te falei, todas as empresas de capital aberto, né? Que têm ações nas bolsas europeias, americanas, brasileiras. Entendo. Agora, então você acha que... Agora, uma coisa interessante, Heródoto, que empresas, independente de empresas de capital aberto, o que a gente tem observado muito é que os auditores, por conta, né, de governança corporativa, têm solicitado sim que as empresas, independente de legislação, empresas de capital aberto,
por conta de governança, comecem a olhar isso e têm pedido sim os cálculos também, independente da empresa não ter capital aberto. Sim. Em alguns casos específicos. E por que está ligado ao setor de governança corporativa? Qual é a relação? Por questões de boas práticas contábeis, né? Porque boas práticas contábeis. Se você tem lá um passivo, você tem que aportar, né? Porque a empresa de uma hora para outra você... Porque como eu te falei, algumas empresas têm algumas surpresas bastante desagradáveis quando elas olham esse passivo. Por exemplo, que tipo de surpresa que ela vai ter? Ela pode ter um passivo maior que o ativo, ou equivalente. Agora, eu suponho que o acompanhamento tem que ser contínuo. Contínuo, esse ajuste anual no balanço. Como é que pode aparecer uma surpresa dessa? Quer dizer, ninguém se lembrou de olhar para isso, de repente alguém vai lá e olha e diz, puxa, estamos aqui encrencados. É mais ou menos por aí. Ou por conta do que eu te falei, com essa... por conta recente desse aquecimento da economia, principalmente aqui no mercado brasileiro, essa onda de fusão e aquisição, geraram heranças, né, nessa parte que você... Basicamente, você não vê o que você fez, o due diligence dessa área não foi feito. E a legislação na área de saúde, por conta de inclusão de novas coberturas, etc., e planos muito antigos, alguns planos não regulamentados, essa, como eu te diria, junção de coberturas em planos regulamentados, não regulamentados, essa mudança de estrutura entre as empresas, muitas vezes não é nem que as empresas não quisessem ter esse olhar, elas foram acumulando essa... É muito comum a gente pegar, às vezes, empresas, quando a gente tem um trabalho que é muito comum, que chama-se harmonização de benefícios. Então, não é porque as empresas estão desorganizadas, elas foram fazendo incorporações de várias empresas e quando a gente olha o que elas têm, é impressionante, elas têm, assim, 10 sites, cada site com um programa, com um desenho, é como se fossem 10 empresas completamente diferentes. E, na verdade, teoricamente, é uma só. E, na verdade, teoricamente, é uma só. É por conta justamente dessas fusões e aquisições. E elas não conseguiram, mesmo com o passar do tempo, fundir e criar uma única cultura de benefícios, de processo. Então, por mais que elas tenham... Agora, não deve ser fácil, né? Você mudar uma cultura dessa, não? Não. Imagina duas empresas que existem há 50 anos, não é? E tem, vamos dizer, programas diferentes, de repente elas se fundem. E principalmente como é que você vai falar vezes... isso para os colaboradores? A partir de agora mudou tudo. E muitas vezes, e o difícil disso é que muitas vezes isso implica em downgrade, né? Em você mudar um benefício, às vezes tirando alguns tipos de benefícios, né? Então a empresa tem que ter uma decisão muito assertiva de dividir, às vezes compartilhar a responsabilidade com o colaborador, né? Ou seja, se eu não mudar, não é questão de tirar o benefício, é questão que lá na frente a gente não vai poder, não é ter menos, é não ter nada. Ter nada. Exatamente. É esse compartilhamento de responsabilidade com uma política muito clara e transparente, que é o que rege as boas práticas quer dizer, da governança. Uma mudança dessa, então, você tem que ter uma comunicação interna... Muito clara, muito transparente. Muito transparente, uma coisa muito intensa, até para as pessoas entenderem o que está se passando e não se sentir logrado, né? Agora mudou, tá certo? Então vão tirar aquilo que a gente conquistou ao longo de alguns anos. Não é simplesmente mudou porque mudou. E esse conceito da comunicação justamente trabalha esse processo. É mudar porque estamos mudando, onde estamos indo e o que queremos alcançar com esse processo de mudança, né? Entendo. Bom, esse processo e essa situação que você descreveu, então, como você disse, as pessoas são pegas de surpresa. O pessoal não aprende isso na faculdade de administração? Os administradores não chegam no mercado com essa ideia? Eu não sei, enfim, eu não sou muito especialista nessa área, nós temos uma estrutura, Sheila, né, a empresa, assim, nós temos uma área específica dentro da Marcha que trabalha com isso, essa parte de auditoria, enfim, de due diligence. Mas eu acho que normalmente as empresas de auditoria é que tem esse olhar mais... Eles é que teriam que apontar isso. Aliás, são eles que apontam, né? As empresas de auditoria que têm esse olhar mais crítico sobre esse processo. Entendo. Bom, então você me diria o seguinte, essa então já é uma preocupação que está se propagando no meio das corporações do Brasil ou não? Você acha que agora os administrativos, os financeiros estão olhando melhor para isso? Estão tomando consciência disso? Ou ainda o pessoal está... Olha, Heródoto, por incrível que pareça, eu gostaria que sim, mas é interessante que muitas vezes a gente conversa com grandes corporações, multinacionais, enfim, e é um assunto assim absolutamente, às vezes, inédito para eles.
Então, como você falou, esse não deveria ser um assunto que é discutido em pauta de reunião de diretoria, e muitas vezes não. A gente se depara ainda com situações bastante críticas, né, que as empresas às vezes têm de fato um desconhecimento, por conta justamente disso, que esse passivo pode existir não só quando existe o subsídio direto, mas quando existe também o subsídio indireto. Que você explicou no começo aqui. Tá? E é aí que está o perigo, né? Muitas vezes as empresas desconhecem por conta também do subsídio indireto. Sim. Bom, esse subsídio indireto pode até me gerar algum direito, né? Se eu paguei durante tanto tempo a mais para poder o meu colega lá que se aposentou pagar menos, quando eu chegar lá eu quero o mesmo direito. Gera o direito adquirido. Não é verdade? Exatamente. Tá? Isso pode, sei lá, gerar ação trabalhista? Tem muita coisa também tem muita coisa de sindicato envolvido, etc. E tudo isso se amarra num conceito que a gente trabalha do Enterprise Risk Management, né? Que é ajudar a empresa a olhar todas as partes onde ela tem risco envolvido também, né? Então você foi brilhante até na sua colocação. O risco pode estar para a empresa em todas as partes. Então você pode ter risco trabalhista envolvido, tem essa parte do risco financeiro atuarial, tem a parte do risco da gestão de custo direto. Então às vezes ela acha que a parte do risco está aqui, ela está focada nesse risco e às vezes está passando o elefante, ela está focando ali na formiguinha, né? Então a parte dessa gestão do risco quando a gente faz, é a gestão do risco do olhar como um todo. Às vezes você tem que focar ali como você sabiamente falou, às vezes você está com um problema de risco trabalhista, ali, de risco de imagem, às vezes, da empresa. Você pode ter um problema de risco de imagem enorme e você está olhando ali. Então, parte do nosso trabalho também está justamente ajudar a empresa a ter esse olhar macro no processo de exposição de risco que ela pode ter. Sim, quer dizer, esse risco, então, se for um risco de imagem, pode ser um risco até que, vamos dizer, tenha um valor intangível quanto a minha empresa. Intangível. Intangível. Porque, obviamente, a empresa está indo bem, né? Nós estamos economicamente indo bem, tá certo? Mas posso não estar indo bem financeiramente se eu fizer esses cálculos todos que você acabou de descrever. Exatamente. Que é essa parte do que a gente chama de Enterprise Risk Management. É esse olhar maior sobre potenciais riscos que a empresa pode ter. E parte dele também é o que eu te falei, esse risco atuarial, o risco financeiro, essa parte do risco do custo de saúde, porque a parte do risco de saúde, parte da conta você pode gerenciar, que é como eu te falei, você vai gerenciar o risco da conta, custo operacional, inflação médica, o gerenciamento como o mercado fala, de crônico, enfim. Mas parte dessa conta você não gerencia. Parte dessa conta você não pode... Você não tem ação sobre ela. Parte dessa conta você não tem. Porque depende de N variáveis. Tem muitas variáveis, exatamente. Então, parte dessa conta você tem que ter, de fato, ali um custo, um budget provisionado para isso. Até porque inflação médica você não gerencia, o que a gente chama de envelhecimento da população você não gerencia. Então, parte disso aí você tem provisionamento financeiro. Então, quando você tem um olhar maior sobre o risco, você consegue, eventualmente, nem ter um saving, mas deixar de gastar. Porque que essa curva é crescente, é como a gente conversou lá no começo. Tem N estudos, e não são estudos só da economia americana, que a gente tem um reflexo muito grande aqui, mas que esse custo é crescente, é fato, e a gente tem que, de uma certa forma, começar a gerenciar melhor o nosso entendimento sobre isso. Mas como é que a gente provisiona, né? E até porque a população está vivendo mais, ao viver mais, vai usar mais os recursos existentes e tudo isso daí. Ok, Sheila, as pessoas que quiserem fazer perguntas diretamente a você, haja vista que é um tema de gestão bastante sensível, tem algum site, alguma coisa que a gente poderia dizer para o pessoal? Tem, o site da Marsh é www.marsh.com.br. Ok, como está escrito aí, marsh.com.br, então as pessoas poderão ter mais informações. Sim, qualquer informação nesse sentido. Tá bom, muito obrigado, Sheila. Obrigada, Heródoto, bom dia. Igualmente. Bom, eu quero dizer então a você que essa entrevista que você acabou de acompanhar aqui sobre gestão está aqui à sua disposição, você pode ver quantas vezes você quiser, porque está aqui à sua disposição. O site, então, para você fazer mais perguntas e mais conhecimento é o marsh.com.br, como você leu aí na tela, né, para poder anotar. Mas quero dizer o seguinte também, que se você tiver mais perguntas, mais comentários, mais críticas a respeito do tema, você pode fazer aqui no espaço cbn.com.br/blog do barbeiro, que sou eu. Eu quero lembrar então a você também que, além, obviamente, das entrevistas aqui do mundo corporativo, como eu sou um barbeiro, isso aqui é um ambiente de uma barbearia,
A gente tem aqui a Biblioteca da Barbearia, né, com releases eletrônicos de livros, não mais na área corporativa, mas nas áreas do conhecimento geral da cultura brasileira. Mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua atenção, participando aqui conosco, aqui na internet e também no Jornal da CBN. Muito obrigado. Mundo Corporativo, com Heródoto Barbeiro.